Senhor Presidente, Senhores Deputados, a Madeira, tal como a República, tiveram em 2015 novos governos, com novos protagonistas que devem traduzir novas experiências governativas e novas prioridades. Uma nova esperança, assim se comprometeram com os eleitores. O Governo Regional está a cumprir um ano de governação. 25% do tempo, um quarto da governação. Começa a ser confrontado com diversos indicadores económicos e sociais. Já ultrapassou em muito o estado de graça e agora deverá começar a mostrar resultados. E é assim que funcionam os ciclos políticos. O Governo não pode, pois, continuar a dizer que há incertezas quanto ao que será o Orçamento de Estado. Esse argumento, aliás, usado pelo Sr. Secretário Regional das Finanças durante a apresentação do Orçamento da região em dezembro passado e que servia como uma espécie de escudo protetor, deixou de fazer sentido. O Orçamento para 2016 é agora conhecido. A Madeira, em termos orçamentais, sabe com o que pode contar. Grosso modo, o mesmo nível de transferências ao abrigo da Lei de Finanças Regionais. O plano de ajustamento terminou a 31 de dezembro, mas não se vislumbrou nenhuma reposição de rendimentos. A verdadeira questão é outra. Este Governo Regional parece continuar incapaz de explicar aos madeirenses o que lhes tem para dar, em termos muito concretos e palpáveis, e quando o fará, e qual será a sua linha de rumo perante as adversidades previsíveis da governação. Está na hora de acabar com a política dos anúncios e das promessas e começar a mostrar resultados. Na realidade, a noção que os madeirenses têm deste novo PSD é esta. Muitos anúncios, mas na prática continuam todas as limitações. Ou melhor, faço uma correção. A continuidade da austeridade, ou seja, ela sendo absoluta ou relativa, quando comparada com as realidades continentais e açorianas. Há até novas fórmulas de anunciar. Agora são os planos estratégicos. Há planos estratégicos para a vinha, há também o plano estratégico da Anona, o plano estratégico do maracujá, vejam bem, o plano estratégico também da cana-do-açúcar, mas que ainda não sabemos o seu conteúdo. Ainda ontem inaugurou-se as chamadas cartas. Agora a Carta da Saúde para os equipamentos pesados. Estamos no século XXI, ano 2016, e pergunto, a tutela não sabe e não conhece o património imobilizado que dispõe? Os governos compraram equipamento, mas não conhecem a capacidade instalada dos equipamentos que adquiriram? Enfim, faltam objetivos para descrever tamanha irresponsabilidade. Estranho é não haver um plano estratégico, sim, para a economia. Um plano de desenvolvimento económico sério e de atratividade fiscal para combater aquilo que é o principal flagelo, o desemprego. Para que as empresas voltem a ter resultados, voltem a contratar trabalhadores, voltem a investir, voltem a ganhar solidez financeira e a necessária competitividade. O passado, bem sei, também não ajuda. Em 2000, a dívida da Madeira, em percentagem do PIB, situava-se em 20%. Em 2010, nós nem sabíamos qual era o valor da dívida. Mas hoje sabemos, tal como em 2011, que a dívida é superior a 6 mil milhões de euros, uma dívida que representa, em percentagem do PIB, um valor de 120%. Por isso, dividindo essa dívida por cada madeirense empregado, cada um deve 52 mil euros. Cada madeirense empregado paga hoje com o serviço da dívida 2.600 euros ano. Sem o fim da inércia governativa, não se pode atacar o desemprego e, com isso, atacar os problemas sociais que castigam a nossa população. O curioso é que os números até coincidem. A Madeira tem a maior taxa de desemprego do país, isto é, mais de 30% no continente, e que os Açores. Aliás, números do Governo Regional. O custo de vida na Madeira é, em média, 30% mais alto que no continente. O rendimento médio dos madeirenses é 30% mais baixo que no continente.
Aliás, os portugueses da Madeira são aqueles que mais pagam impostos em Portugal. Este Governo Regional não consegue recuperar o diferencial fiscal que, curiosamente, permitiria aos madeirenses terem menos 30% no IRS, menos 30% no IVA, menos 30% no IRC. Situação inversa tem os Açores, com um IRS mais baixo, 30%, com menos 30% no IVA e também com menos 30% no IRC. Vamos aos anúncios. Anunciaram a vinda do avião cargueiro, que nunca chegou a aterrar. Anunciaram o ferry, que já não vem, mas, entretanto, o Sr. Presidente do Governo promete umas viagenzinhas para a época alta. Anunciaram a redução dos custos de transporte e ainda não vimos nada. Criticaram o Governo anterior por falta de um plano estratégico para o turismo e, passados um ano, nem plano, nem estratégia. Senhores deputados, Sr. Presidente, os diagnósticos estão feitos, mas falta proatividade. Depois de 30 anos de uma governação regional, que muitos dos senhores deputados criticaram da esquerda à direita, as expectativas deste novo governo eram naturalmente e legitimamente altas. Depois de uma sucessão política histórica, que é por norma dolorosa, esperava-se mais resultados, esperava-se mais celeridade, esperava-se melhor. Mesmo dentro do PSD, muitos receiam resultados eleitorais de cerca de 30%, se esta letargia e sonolência não terminar rapidamente. O tempo dos anúncios vagos já passou. O tempo dos planos de intenções já passou. O tempo das promessas adiadas já passou. Já passou o tempo de tratar como tolos aqueles que acreditaram que o autodenominado novo PSD traria efetivamente algo novo, para além de cosmética e de bons modos. O tempo hoje é de recuperar a autonomia sequestrada. É de utilizar a autonomia fiscal em prol dos madeirenses e dos porto-santenses. De começar a concretizar tudo aquilo que vem prometendo. De dar passos efetivos para a construção de um novo hospital. De dar passos efetivos para resolver os inúmeros problemas do Sistema Regional de Saúde, nomeadamente as listas de espera. De dar passos efetivos para a concretização de uma linha de ferro. De dar passos efetivos para a adoção de uma nova política que rompa com o monopólio do Porto do Funchal. De dar passos efetivos para que o avião cargueiro finalmente aterre. De dar passos efetivos para que os agentes culturais da região tenham acesso a programas de apoios que, sendo nacionais, não são porque nós não temos acesso a eles. De dar passos efetivos para a valorização do Parlamento e do trabalho parlamentar. De dar passos efetivos para resolver a questão do Jornal da Madeira. Este tempo, senhoras e senhores deputados, não é o tempo dos guarda-livros. Não é o tempo dos anúncios e não é o tempo da propaganda. É o tempo da ação. Pura e simplesmente porque a economia da Madeira já não aguenta muito mais tempo. Porque os cidadãos da Madeira não aguentam sacrifícios por muito mais tempo. Agir, eis a inteligência verdadeira, escreveu Fernando Pessoa no seu livro do Desassossego. Nem de propósito, porque é com enorme desassossego que os cidadãos da Madeira e do Porto Santo olham para este governo e este autodenominado novo PSD. Ninguém, senhoras e senhores deputados, lhes pode levar a mal. Ninguém, senhoras e senhores deputados, lhes pode censurar. É tempo de voltar a pronunciar a frase: a Madeira será aquilo que os madeirenses quiserem. Sendo certo, porém, que o tempo tem provado não ser o PSD o partido certo para fazer aquilo que os madeirenses merecem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política também precisa de momentos de descontração, sem perder a seriedade com que deve ser feito. E é nessa lógica que julgo caber aqui e agora aquela história da banda que se tinha submetido a uma prova de música num concurso. E como a atuação correra mal, pediu a complacência do júri para que lhe desse uma segunda oportunidade. O que lhe foi concedido. Terminada a segunda atuação, o presidente do júri indagou: o senhor acabou por tocar a mesma música. É verdade, mas se o maestro reparou, a música era a mesma, mas num tom mais forte. Assim é este PSD.
toca a mesma música há 40 anos, só que num tom mais forte. Tenho dito.